E essa palavra que eu quero ministrar hoje é ativando o rei que está dentro de você. Quantos recebem? Diga amém. Então olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: ativando o rei que está dentro de você. Quantos reis? Reis aponta para governo. Quantos reis temos aqui nessa noite? Levanta a mão. Ih, está fraco ainda, vou perguntar de novo. Quantos reis nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão. Então aplauda ao Senhor por isso. Glória a Deus. E eu vou basear essa palavra em Mateus no capítulo 16. A gente vai estar percorrendo dentro da Bíblia. Mas quando eu entrei aqui, eu lembrei de uma foto, né, sobre aqui o ministério, que o ministério está completando 8 anos. E eu estou aqui justamente nesse tempo, desses 8 anos. E uma das coisas que a gente tem aprendido, que 8, até o apóstolo Enéas falou, né? 8 simboliza várias coisas. Simboliza um novo ciclo, simboliza um novo começo. Mas o 8 também na Bíblia tem um significado que está ligado mais forte ainda com Jesus Cristo. O 8 simboliza um novo pacto. Diga, novo pacto. Simboliza um novo concerto. O 8 simboliza uma nova aliança. Diga comigo, nova aliança. O 8 na Bíblia significa nova aliança. E o que tem marcado a minha vida é que eu sou ministro da nova aliança. Quantos são ministros da nova aliança aqui? Quantos são ministros da velha aliança? Agora, quantos são ministros da nova aliança? Levanta a mão. Você é ministro da nova aliança. Você não tem ligação nenhuma com a velha aliança. Você faz parte da nova aliança. Então 8 é um novo começo, é um novo ciclo, é a entrada, é o início da nova aliança, é uma nova onda. Diga, nova onda sobre você. Olha para a pessoa do teu lado e diga, é uma nova onda, porque a linguagem de hoje é nova onda. Lembra, há um tempo atrás, as pessoas falavam muito, eu tive uma visão, principalmente os profetas. Eu tive uma visão de uma onda, e daqui a pouco vi uma outra onda, e a onda invadiu o Rio de Janeiro. Gente, vai ter um terremoto, que vai derrubar o Cristo Redentor, e vai ter um tsunami, e vai entrar pelo Rio de Janeiro. Quantos já ouviram isso aí? Quantos se lembram disso? Levanta a mão. Só que essa onda é uma onda poderosa do Espírito, do que Ele já está fazendo nessa igreja, do que Ele já está fazendo no Rio de Janeiro, nessa nação. Nós estamos no Kairós de Deus. Nós estamos no tempo certo, no tempo de Deus. E você não pode perder o tempo de Deus na sua vida. Amém? Mateus capítulo 16 fala justamente sobre isso. Deixa eu falar um pouquinho aqui desse livro. Esse livro, ele está falando aqui, ele está falando sobre propósito. Muitas coisas que eu vou falar aqui está dentro desse livro. Em 2018, eu tive um sonho, eu tive uma visão, e eu coloquei essa visão, esse sonho no papel.
eu me via pregando num lugar onde tinha muitas pessoas, e eu sentado numa mesa, junto à mesa, e tinha muitos livros, e eu assinava aqueles livros, dava uma dedicatória, e eu coloquei isso para o papel, eu tenho lá nos meus cadernos. E quando foi agora, Deus me deu uma palavra para que aquilo que eu carrego, aquilo que eu ministro, o entendimento que Deus me deu do reino, que transformasse em livro. E esse aqui é a primeira série, é o número 1 de uma série de livros falando sobre o reino de Deus, sobre o propósito. E depois, se você quiser adquirir, eu vou estar dando uma dedicatória para você. Está lá com a apóstola Dani, está lá os livros lá, tá bom? Então, se você quiser adquirir, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, amém? Mateus capítulo 16, diz assim a palavra de Deus, versículo 13: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga comigo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém? Eu quero deixar com vocês, com mais exatidão, com mais firmeza, o versículo 16, quando responde Simão, respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, diga comigo, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode dizer amém? Irmãos, nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. Deus tem um propósito em tudo, e nós precisamos entender as coisas que estão acontecendo. No capítulo 16, os fariseus, os saduceus, os religiosos pedem a Jesus um sinal. Nos dê um sinal para que possamos acreditar em Ti. Eles pedem um sinal. Aí Jesus diz para eles, ele porém lhe responde: chegado a tarde dizeis, haverá bom tempo. É 16 versículo 2. Ele porém lhes respondeu: chegada a tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho, sombrio. Agora olha a repreensão que Jesus dá para eles: sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Vou repetir:
sabeis, quer dizer, vocês sabem, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se deles. Olha que palavra dura que Jesus estava dando para eles. Vocês conhecem os céus, quando está vermelho vai chover, de manhã quando o céu está assim, um vermelho sombrio, quando está o céu vermelho sombrio, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, mas pela manhã, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Vocês entendem os sinais dos tempos, mas vocês não, o sinal do céu, mas não sabeis discernir o aspecto. Na verdade, vocês sabem discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Irmãos, por que eu trouxe um pouquinho mais para frente o versículo? Porque nós estamos vivendo uma geração assim, que está vendo as coisas acontecerem e não estão nem aí. É o crente, como diz, né, o crente Nutella, que não está nem aí, vive a vida de qualquer jeito. A vida no reino, a vida de reino não é de qualquer jeito. O reino de Deus tem princípios e valores. O reino de Deus é um governo, diga, o reino de Deus é um governo, tem princípios e valores, não é levado de qualquer jeito. Você tem alegria, você brinca, você chega num lugar, a sua alegria contagia, mas tem princípios e valores, não é de qualquer jeito. E Jesus estava dizendo para eles: vocês conseguem discernir se vai chover, se o tempo vai ser um tempo bom, mas não conseguem discernir que tempo é esse, quem está no meio de vocês. Por isso eu vim aqui para revelar o Cristo, revelar o Rei, ativar o Rei dentro de você, porque Ele já está aí. Vocês conseguem discernir os sinais dos céus, mas vocês não conseguem discernir, não conseguem entender quem está no meio de vocês. Vocês pedem um sinal, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, que porque desobedeceu a Deus foi cair na boca do grande peixe, e lá dentro teve de se arrepender para depois se posicionar e entrar, se alinhar com a vontade e com o propósito de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Jesus pega os discípulos, e Jesus agora vai se revelar a eles. Jesus pega os discípulos e vai com ele a uma cidade que nós acabamos de ler, a cidade de Cesareia, dos Césares, diga, dos Césares, a cidade dos reis, do César. Jesus leva eles propositadamente ali e pergunta a eles assim: quem diz, ou o que dizem o povo acerca de mim, de quem eu sou, do Filho do Homem? E eles dizem assim: não, uns dizem que tu és o João Batista, que João Batista tinha morrido. Outros dizem que tu és o Elias que estava para vir. Outros dizem que tu és Jeremias.
ou alguns dos profetas. E vocês? O que dizem de mim? Quem sou eu para vocês? E Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Ele estava dizendo: Tu és aquele que foi ungido para reinar. Tu és o Rei ungido. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aplauda ao Senhor porque Ele está aqui no nosso meio. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo quer dizer Rei, quer dizer Rei ungido. Nós somos dessa linhagem sacerdotal, um sacerdócio real. Tu és o Cristo. E por causa dessa palavra, Tu és o Cristo, Tu és o Rei, Tu és o Senhor, muitos cristãos morreram, foram jogados para os leões, foram dilacerados, foram mortos, porque somente os Césares, os imperadores, os Césares podiam ser chamados de Cristo, podiam ser chamados de Senhor. E Jesus leva ele ali em Cesareia e se revela para eles. Mas a mentalidade deles era que Jesus era diga comigo, profeta. Eles precisavam transicionar. Quem sabe algumas pessoas precisam transicionar aqui para viver esse novo ciclo, esse novo pacto, essa nova aliança, porque ainda está com uma mentalidade religiosa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que dizem o povo acerca de mim? Eles só falaram profeta, diga profeta. João Batista, Elias que estava por vir, Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Era como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: vocês não sabem de nada, vocês estão igual aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, que não estão entendendo, discernindo o tempo. Quem está no meio de vocês, porque enquanto vocês me virem como profeta, o reino não vem, o reino não se manifesta. Mas apóstolo, o que isso está falando? É verdade, a gente precisa ver Jesus como Cristo, como Rei, como governo, porque nós somos o Cristo para essa geração. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em vocês é a esperança para essa geração. Nós somos a igreja, é o corpo de Cristo andando na terra, pisando serpentes e escorpiões. Eis que vos dou autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Por isso, eu falei no início, eu vim aqui para ativar esse entendimento, ativar o Rei que está dentro de você. Enquanto eles viam Jesus, continuasse vendo Jesus como profeta, o reino não vinha, o reino não ia se manifestar, porque
todas as religiões são dirigidas por profetas. E nunca satisfez, nunca trouxe solução para o mundo, para a humanidade. O Islã, Maomé é chamado de grande profeta. Buda é chamado de grande profeta. Confúcio, e assim por diante. As religiões são dirigidas por profetas, mas o reino é dirigido por Cristo, pelo Rei. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Enquanto você vê Jesus como profeta, você não consegue entrar no reino. E Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É uma operação do Espírito. E as religiões nunca conseguiram satisfazer a necessidade do ser humano. Diga comigo, a religião é o maior problema da humanidade. Diga, Jesus Cristo não veio trazer uma religião, Ele veio trazer o reino de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele veio trazer o reino de Deus. Em Mateus 4,17 ele declara: arrependei-vos, porque acaba de chegar o reino de Deus, o reino dos céus chegou. Arrependei-vos. No original é metanoia. Diga metanoia. Mude a maneira de vocês pensarem. Mude a maneira pelo qual a religião levou vocês a pensarem. E hoje eu vim aqui para desbloquear você dos paradigmas, das crenças religiosas que te governam. O reino é uma cultura. Diga comigo, o reino é uma cultura. E para se quebrar uma cultura, você precisa vir com uma contracultura, com uma cultura superior, com uma cultura mais excelente. Por isso Jesus veio para trazer o governo, porque o reino é um governo governado por um rei. Deus é um rei. Jesus sentou no trono como rei. Ele é um rei. O reino é um governo, é um lugar chamado reino dos céus. E o reino de Deus, ele está dentro de você. Ele é espiritual e ele se manifesta no material quando você chega num ambiente, quando você chega no lugar, tanto espiritual como material. O reino de Deus transforma, faz a diferença num ambiente, num lugar. A religião é o maior problema da humanidade. A religião é o governo do homem sobre outro homem. A religião, ela forma impérios, déspotas. Por causa da religião, as pessoas morrem, se transformam em homem-bombas. As cruzadas, por causa
de uma religião, de uma cruz, ou de um líder espiritual, as pessoas lutam, matam, se transformam em homem-bombas. A religião é o maior problema, porque ela dopa, ela traz encantamento. A religião quer te manter ocupado, mas o reino te faz livre. O reino te faz livre. Ele te coloca livre, porque muitas vezes você é salvo, mas não é livre. O reino te põe em liberdade, mas a religião, ela coloca um manto de religião, de religiosidade. A base da religião são as coisas, são as necessidades. E você vem para a igreja por causa das necessidades, para ganhar coisas, ou por causa de um título, ou qualquer outra coisa. A base da religião são as coisas, e ela usa as pessoas, manipula. Mas o reino de Deus, a base do reino de Deus são as pessoas, são as vidas, é o amor, é a bondade, é a benevolência. O reino de Deus é um governo, O reino de Deus é o governo de Deus em nós, em favor de vidas, em favor de pessoas. Se você está amando as vidas, você está no reino de Deus. Mas a religião, ela caminha paralelo com o reino, e às vezes você não consegue discernir a diferença. E muitas vezes a gente precisa estar muito atento, porque muitas vezes a gente pode estar numa base religiosa e a gente não está discernindo. Por isso o Espírito Santo nos guia, nos dá direção. O Espírito Santo é o governo do reino. Diga comigo, o Espírito Santo é o governo do reino. É o reino dentro de você. Não tem reino sem Espírito Santo. Não tem reino sem Espírito Santo. O Espírito Santo é o governo do reino, é o governo de Deus em nós. E vocês, Jesus perguntou, e vocês, quem eu sou para vocês? E Pedro, ele se levanta e diz: tu és o Cristo. Diga, o Cristo. Em outra palavra ele estava dizendo: você é o rei que Israel estava aguardando, porque o povo de Israel aguardava o Messias. Quando é que o Messias vai vir? Os Messias já estavam no meio do ver se vai fazer sol, mas não estava discernindo aquele dia, aqueles dias, aquele tempo. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: começa a discernir os tempos que nós estamos vivendo, porque Deus quer usar você. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O propósito de Deus na vida de Jesus foi revelado ali. Quantos filhos de Deus temos aqui? Levanta a mão. Você é filho de Deus? Então diga glória a Deus. Diga glória a Deus, porque eu sou filho de Deus. Se alguém te perguntar, quem é você?
você não vai dizer: ah, eu sou um engenheiro, eu sou um motorista, ou eu sou um aviador, eu sou um apóstolo, eu sou um pastor. Isso aí é em que você se move, aquilo que você faz. Mas para entender o propósito, você precisa saber quem você é. Porque enquanto você não sabe quem você é, porque esse foi o maior problema da humanidade durante séculos, e por isso muitas pessoas se perderam, porque quando você não sabe quem você é, você acaba assumindo aquilo que as pessoas querem que você seja. Você acaba assumindo o que as pessoas querem que você seja, e passa a ser aquilo que você não é, e que nunca nasceu para ser. Então, o que eu nasci para ser, apóstolo? Quem eu sou? Se alguém perguntar para você quem você é, você não vai dizer: ah, eu sou um engenheiro. Isso aí é em que você se move, aquilo que você faz. Mas você vai dizer assim: eu sou imagem do Criador. Diga para a pessoa que está ao teu lado: eu sou imagem do Criador. Diga: eu sou filho de Deus. Isso é poderoso, porque quando você entende quem você é, o propósito, ele é revelado. E Pedro entendeu quem era Jesus. Ele disse: tu és o Cristo, o Rei que nós estávamos esperando, o Messias, o Hamashia. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Se você já leu Isaías capítulo 6, se você ainda não leu, você pode abrir aí e ler agora. São 6 versículos, se eu não me engano. Isaías capítulo 6, Deus se revela ao profeta Isaías. A palavra de Deus diz que Isaías estava lá no templo adorando. De repente, ele é impactado por uma visão que ele recebe. De repente ele diz que o mundo espiritual se abriu. Quando ele olha, ele vê, ele diz: eu vi o Senhor. Ele estava sentado num trono. Quem é que senta no trono? Diga: o Rei. A religião roubou isso da gente. Ela não nos deixa ver Jesus como Rei, porque o Rei é aquele que governa. Por isso você tem um chamado, uma missão, um propósito de governo dentro de você. Por isso, nesse texto que nós lemos, diz: o que ligares na terra, o que ligares na terra terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Você é filho de Deus, você é um rei, você tem o Cristo. Cristo em vós, diz a palavra de Deus, é a esperança da glória, é a esperança dessa geração. Então você tem autoridade para dar um decreto e mudar aquela situação na tua rua, mudar aquela situação na sua casa, na vida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Até quando você vai permitir que essa bagunça continue acontecendo? É com amor, não é brigar com ninguém, nem com a religião de ninguém, mas com amor. E outra coisa, a oração de filho, a oração de reino é diferente, não é de pedir, mas é de dar decreto. Jesus não vai vir para fazer de novo tudo aquilo que ele fez.
Tudo que tinha que fazer Ele já fez, agora é você que tem que fazer. Ele falou: vocês estão admirados pelo que eu estou fazendo? As curas, os milagres, pessoas estão vendo, fazendo o mar se aquietar, o vento. Coisas maiores do que essas vocês farão, vocês farão, vocês farão, vocês farão. Essa geração, a criação, Romanos 8:19 diz que a criação está aguardando a manifestação dos filhos maduros, dos ruiós, dos filhos de Deus se manifestarem. Quantos filhos nós temos aqui? A tua rua, teus pais, a tua família, a tua casa está aguardando você se manifestar com amor, com carinho, com paz, mas com autoridade. A briga não é carnal, mas é espiritual. E outra coisa, a batalha é na mente. Bota a mão assim e diga: a batalha é na mente. Se o diabo conseguir dominar tua mente, ele domina todo o teu ser, todo o teu corpo. A batalha é na mente. A guerra é na mente. Então você precisa governar a tua mente através do Espírito Santo. Dizer para a tua mente, olha só, para de vitimização, para de se vitimizar, para de só ver coisas negativas, para de ficar falando que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai realizar, que não é para você, que você não merece. Você é filho de Deus, você merece, você merece, você merece. Receba essa palavra na tua vida. Você é filho de Deus. Deus não idealizou. O Cristo é a ideia original de Deus. Pode aplaudir o Senhor. O Cristo é a ideia original de Deus. E a palavra de Deus diz que nós estamos sendo formados à estatura de Cristo, como Cristo. Nós somos os Cristo para essa geração. Por isso eu vim aqui para ativar o Cristo, para ativar o Rei que está dentro de você. Você faz parte de uma linhagem real. Você faz parte da tribo do leão de Judá. A gente canta: o leão de Judá, o leão de Judá, vamos rugir como leão. E é verdade, porque essa é a tua linhagem, essa é a tua origem, essa é a ideia original de Deus para você. Lá no capítulo 7 de Hebreus, depois você lê em casa, anota aí, 7 de Hebreus, no versículo 11, diz que a velha aliança caducou, que o sacerdócio levítico caducou, que o sacerdócio araônico caducou. Se você que está visitando aqui, ou alguém falar assim: eu sou levita, não. Ser levita é o sacerdócio levítico, araônico, que aponta para o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés está baseado no Sinai, onde Moisés recebeu as leis cerimoniais. Quando Jesus está para ser entregue, ele pega o cálice
que existia o cálice de Cristo na ceia judaica. Ele pega aquele cálice, coloca ali o vinho e levanta, e olha para os discípulos e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, do novo concerto, do novo pacto. E a nova aliança só recebe quem recebe a identidade de rei, de governo e um sacerdócio real. Hebreus 7, de 11 a 23 diz que a velha aliança, o sacerdócio araônico não tem poder de transformação, é imperfeito e inútil. Mas muita gente, muitas igrejas ainda estão baseadas na velha aliança. Bota o nome da igreja, Igreja do Sinai. Tem que transicionar para Sião, porque o rei vem de Sião, o cetro vem de Sião. Davi entendeu a nova aliança quando ele recupera a arca. Ele pega a arca, e lá em Gibeão estava o tabernáculo de Moisés montado, os sacerdotes todos ornamentados, esperando a arca. Sabe o que Davi faz? Davi recebe a revelação e vai lá para o monte, lá para Sião, e coloca uma tenda e coloca a arca. No tabernáculo de Moisés somente era sacerdote, os levitas, a tribo de Levi, mas Davi, que era de Judá, que fazia parte da linhagem da tribo de Judá, ele entendeu a nova aliança ali, mesmo ainda na velha aliança. Ele pega a arca e não leva para o tabernáculo de Moisés, e leva para a tenda de Davi. E a palavra de Deus diz que a tenda, o tabernáculo que seria restaurado, seria o tabernáculo de Davi que havia caído, significando que o nosso sacerdócio não é levítico, mas o de Cristo na ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era rei, diga rei, e sacerdote, que carregava a espada. Os sacerdotes de hoje, você é um sacerdote que é rei, que carrega a espada, que carrega escudo. As armaduras espirituais estão sobre você. E eu vou terminar, senão eu vou embora. E quando Gênesis 1, versículo 26, quando Deus, o que está escrito em Gênesis 1, 26 a 28? Diz assim: depois que Deus criou todo o universo, criou agora a terra, criou um lugar chamado Jardim das Delícias, o Éden. E ele fala assim: peraí, agora eu preciso criar o homem. Diga comigo, criar o homem. E ele cria o homem do pó da terra. Olha Deus, olha como é que Deus é poderoso. Depois que ele cria, antes ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança, essa é a tua identidade. Quando ele forma o homem, o que ele faz? Ele sopra. O homem abre os olhos, o homem se levanta. Eu acho que os anjos, dê um aplauso ao Senhor aí. Os anjos começaram a aplaudir, ora, começaram a falar em línguas. Racharabacantalabassai. As línguas espirituais. Os anjos começaram a vibrar. Deus criou o homem. Soprou sobre ele o seu espírito. O homem se tornou alma vivente. O homem era espiritual.
E uma coisa, Deus criou o homem, olha para cá, Deus criou o homem já adulto. O homem não precisou ser criança, bebê, adolescente, nada disso. Ele já criou ele adulto, porque esse homem já tinha um espírito de governo, o Espírito Santo dentro dele. E ele disse assim: domine. Se você está lendo aí, você vai ver: domine, reine, governe a terra. Deus estava dizendo: Adão, enquanto eu governo o céu, você governa a terra. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Deus está dizendo para você: a religião quer que você vá embora da terra, seja arrebatado. O negócio está difícil, Deus me leva logo. Fala assim: a religião quer que você vá embora da terra, mas o reino diz: fica, governa a terra, porque esse é o propósito de Deus para a tua vida. Esse é o propósito de Deus, que Deus deu a Adão. Quando Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Você lembra que eu falei que quando Deus apareceu, Ele apareceu sentado num trono? Os serafins cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor, palavra Senhor, dos exércitos. Significa que Deus tem um exército, e você faz parte do exército de Deus aqui na terra. Todo rei tem território, e aonde Deus te coloca é um território para que você influencie com a cultura do céu, para que você governe aquele lugar. Eles cantavam e dizia: toda a terra está cheia da sua glória. Glória, além de ser reflexo, é também cultura. A terra, como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia da glória de Deus. Significa do conhecimento de Deus, da cultura de Deus, e é você que vai fazer isso. Eu sou crente agora, eu vou lá para a igreja, não faço nada. Tem muita coisa para fazer, para expandir o reino, para disseminar essa cultura do reino. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Qual era a imagem de Deus? A religião fez a gente ver Deus. Como é que você vê Deus? Teve uma moça que falou assim: olha, eu sempre vi Deus desde pequena, o Deus assim, na cruz. Ou então vi Deus um velhinho assim tremendo, uma pessoa que a gente não pode chegar até Ele, uma pessoa distante. Como é que você vê Deus? Jesus disse: Filipe, você quer? Porque Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele falou assim: Filipe, tanto tempo que eu estou aqui, e tu me pede, mostra o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. As pessoas vão dizer: eu estou vendo o Pai nele, estou vendo Jesus nela. Uma vez eu fui dirigir uma célula dentro de uma comunidade lá no Rio de Janeiro, e a menininha não saía de perto de mim, né, Mônica? A menininha não saiu de perto de mim. Ela botava a mão aqui e eu estou ministrando a palavra. E a menininha lá na comunidade, sabe o que ela falou, Cristiano? Ela falou assim: mãe, ele é Jesus? Não foi, mãe? Toda hora ela perguntava: mãe, ele é Jesus? Uma criança inocente, ela estava vendo Jesus em mim. As pessoas precisam ver Jesus em você. O que as pessoas estão vendo em você?
Como é que as pessoas estão te vendo? Façamos o homem à nossa imagem. Era um rei. Deus é um rei que tem um exército, que se manifestou, se revelou sentado no trono. O rei que tem um reino chamado Reino dos Céus. E eu falei que enquanto aquela geração via Jesus como profeta, eles iam sempre ver religião. Mas se você quer ver reino, veja Jesus como rei. Receba um reino, um governo. Façamos o homem a nossa imagem. A imagem de Deus era de um rei, e a imagem de Adão era de um rei. Adão, enquanto eu governo o céu, você governa a terra para mim. O que Adão perdeu foi o governo do céu que estava nele, chamado Espírito Santo. O Espírito Santo voltou para junto do Pai. E na velha aliança, o Espírito Santo vinha, fazia uma obra e voltava. Mas na nova aliança ele veio para ficar. 8 anos é o ano da nova aliança. Tudo novo, novo tempo, novo ciclo. A manifestação do Cristo nesse lugar, com curas, milagres, sinais e prodígios. Levanta as suas 2 mãos, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Feche os seus olhos, e eu quero liberar uma unção sobre a sua vida agora. Eu quero ativar o Cristo, eu quero ativar o Rei dentro de você. E nesse momento vai haver cura na sua vida. Nesse momento vai haver transformação, milagre na tua vida. Se você quer algo novo, uma unção maior, fique de pé, levante as 2 mãos. Oh, Rabachori canta, comece a falar em línguas. Há uma unção sendo liberada aqui agora. Oh, Espírito Santo de Deus. Jesus quando ressuscitou, ele entrou naquela sala. Eles estavam com medo, e a palavra de Deus diz que Jesus soprou sobre os espíritos, sobre os discípulos. E conforme ele soprava, ele dizia: recebei o governo do reino, recebei o reino, recebei o governo. E a unção foi tão forte que até a sombra de Pedro curava. Os aventais, as roupas de Paulo eram levados, os demônios saíam, eram curados. Milagres, sinais, prodígios começaram a acontecer. Então começa a receber. Levanta as suas mãos. Espírito Santo, começa a se mover aqui no nosso meio, com cura, milagres, sinais, prodígios. Começa a receber esse poder, começa a receber essa unção. Eu ativo o Rei que está dentro de você agora. Oh, Rabachori, começa a falar em línguas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sopra Espírito Santo nesse lugar. Oh, Rabarabalabás, oh, Rabachandarabacantarabalabai. Receba a unção da nova aliança, do novo pacto, da nova aliança, do novo pacto. Oh, Rabachorabarás, tu és o Rei. Oh, Rabalabalabalabai, tu és recebe, o Rei. Recebe, recebe, recebe. Oh, Rabalabalabai, oh, Rabachori canta labai, oh, Rabachori canta labai, oh, Rabachora balabai, oh, Rabachori canta. Apóstolo Cristiano, Apóstolo Enéas, vem aqui para cima. Oh, Rabachori canta labarabai. Você que quer receber uma unção dobrada, saia do teu lugar e vem aqui no altar. Nós vamos estar orando, liberando uma unção sobre a sua vida, ativando o governo, o reino,
o Cristo que está dentro de você. Vem aqui à frente e levante suas mãos. Oh, Rabachorabalabai. Receba em nome de Jesus. Oh, Rabarabarabás. Eu queria só fazer algo que Deus colocou no meu coração. Aqui, apóstolo Erlandes. Chega para cá, apóstolo Cristiano. Eu queria que subisse aqui a pastora Júlia e a Aninha. Apóstolo, enquanto o senhor estava ministrando, ouça, igreja, para vocês entenderem o peso da palavra. O Espírito Santo de Deus falou meu coração, para nós terminarmos esse culto de maneira diferente. Aqui é o pai, aqui é o filho, aqui é o neto. A pastora Júlia representa a bisneta, e a Aninha, que é minha neta, é a tataraneta. Ou seja, uma geração sacerdotal. 2, 3, 4, 5. Eu poderia chamar o pastor Alain, mas toda vez o pastor Alain sobe aqui. Mas sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Chama a pastora Júlia. Por quê? Porque ela representa o chamado profético e apostólico das mulheres dessa geração. Então presta bem atenção. O apóstolo Erlandes ativou o apóstolo Cristiano, que ativou o apóstolo Enéas, que ativou a pastora Júlia e que futuramente vai ativar a Aninha. Nós somos 5 gerações sacerdotais. Meu Deus. O que Deus falou no meu coração? Que essa noite está havendo uma liberalidade geracional. Assim como o apóstolo falou, nós vamos orar. Mas quem vai estar orando por nós, lógico que eles, mas a pastora Júlia, representando o chamado profético apostólico furioso das mulheres para essa geração. Você que está aqui, eu queria que você viesse à frente, pela sua família, pelas próximas gerações. A minha está aqui, ó, eu estou aqui. Meu avô, meu pai, minha filha, minha neta. E você quer orar por quem? É pela sua família que você está guerreando? Ó, tô falando de novo, ó. Meu avô está aqui, meu pai está aqui, a minha filha está aqui e a minha neta está aqui. A minha família geracional profética está no altar nessa noite. E você? Você quer orar por quem? Você quer orar por quem? Pode adorar, pastor Patrick. Barreiras se vão.